Aleluias. Aleluias. Eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. O livro da alegria. Filipenses, capítulo 4. Versículo 12, tá? Filipenses 4, 12. Se tiver um copo d'água, alguém puder me trazer um copo d'água, por favor. O Alex aceitou a Jesus antes do culto, foi? Glória a Deus. É assim que Deus faz, que o Espírito Santo vai fazendo. É desse jeito. Quem falou que tem que esperar até o final para aceitar? Né? É como Deus quer. Não é assim? Irmãos, nas cruzadas de Benihim, as pessoas eram curadas, obrigado. As pessoas eram curadas dentro dos ônibus, nas caravanas, no caminho. No caminho a pessoa, o tumor saiu, estou sentindo minhas pernas. Tinha gente. Uma vez eu vi um DVD chamado 7 Milagres e um Martírio. E um dos milagres foi uma ressurreição. A pessoa estava morta há 7 dias. E a esposa disse: eu só enterro ele depois que Reinhard Bonk, que faleceu ano retrasado, eu só enterro ele depois que Reinhard Bonk fizer a cruzada aqui, que vai ser semana que vem, e foi embora. Se ele não ressuscitar, eu enterro. Ele ficou no necrotério os 7 dias embalsamado. Quando Reinhard Bonk encheu o estádio. Se vocês não conhecem Reinhard Bonk, o Avivalismo por Fogo, leiam esse livro. E aí ela pegou o carro, entraram no necrotério, invadiram. Isso foi na África. E estava num lugar muito remoto, invadiram, botaram no carro, ele já cheirando mal, e foram. E chegou no estádio, lógico que não conseguiram entrar com o defunto. E chegou ao ouvido de Reinhard Bonk. E Reinhard Bonk disse: leve ele para uma casa, que eu vou orar daqui. Irmãos, eles começaram a orar naquela casa. E Reinhard Bonk no estádio. E eles orando. Procurem. Eu vi, se eu não me engano, ainda em fita cassete isso. Ou vídeo, DVD, alguma coisa assim. Muito antigo. Procure. Ele orando. E a esposa e todo mundo orando. E esse homem foi respirando, foi levantando e ressuscitou. E foi filmado. Se eu não me engano, é 7 Milagres e um Martírio. Reinhard Bonk, um alemão que morreu tem uns 2 anos. Um homem de Deus. Inclusive, já houve aqui na cidade representantes dele dando uma escola profética, alguma coisa assim. Filipenses 4, versículo 12. Diz assim: glória a Deus. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como passar por necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar ou receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica.
Irmãos, me perdoe, eu falei Filipenses 4, né? Tem Filipenses 4 também. E eu vou ler isso aqui também, mas não é agora, é Filipenses 1, tá? Essa parte nós vamos ler também, está aqui, Filipenses 4:4. Mas é Filipenses 1, por isso que eu estou achando estranho. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Amém, que eu li aqui enganado. Vamos lá, Filipenses 1. Mesma coisa, 12, tá? 1:12, não é 4:12, 1:12. Vamos lá. Glória a Deus. 1:12. Antes eu tinha falado 4:12, é 1:12. Amém? Diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra com mais confiança e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, até mesmo por contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo. E me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo as minhas intensas expectações, ou intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça em mim, em Cristo, por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. E aí ele parte para essas considerações finais, dizendo: somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, quer esteja ausente, ou acerca de vós, quer estejais no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis de que resistam, e para o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós é salvação, e isto de Deus, porque a vós vos é concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Amém? Amados, Filipenses é o livro da caris, da alegria. A palavra caris ou carien, alegria, ou alegrem-se, ou alegrai-vos, que são as variações, ela é usada no livro de Filipenses mais do que em qualquer parte da Bíblia. Sem dúvida, dentre as cartas de Paulo, é o livro que mais fala de alegria. E eu faço uma pergunta: é possível se alegrar no mundo em que nós estamos vivendo hoje? É possível se alegrar dentro da confusão que estamos vivendo? É possível se alegrar dentro do quadro caótico que a nossa nação está passando? Preste bem atenção. O profeta Oséias diz que o meu povo se deixa levar cativo porque falta conhecimento. E é conhecimento total, é conhecimento geral. Porque quando nós olhamos hoje, por exemplo, a nossa nação
está sofrendo ordens ditatoriais, aonde o líder maior da nação diz uma coisa e os líderes menores entram em rebeldia fazendo aquilo que não pode ser feito. Quando governadores dizem, nós vamos fazer independente do que o presidente achar, e a rebeldia começa aí. E se eles fazem isso, já não são mais autoridades. E se não são autoridades, são autoritaristas ou são autoritários. São ditadores déspotas. E a Bíblia nos ensina a honrar as autoridades e não os autoritários. Porque no livro de Romanos, no capítulo 3, diz que toda autoridade é constituída por lei. E não é só eclesiástica, é governamental também, contanto que seja a autoridade. Se não for autoridade, não pode ser obedecida. Porque se for assim, os nossos irmãos na China estão todos em rebeldias e vão para o inferno, porque o governo lhes proíbe de fazer culto e eles fazem culto nas cavernas. Eles fazem culto em igrejas escondidas. Eles fazem cultos contra a ordem de um governo ditatorial comunista que proíbe-lhes adorar a Deus. E a igreja só cresce e os irmãos são acrescentados. Se for assim, os irmãos, porque Paulo que escreveu isso, muitas das vezes faziam cultos escondidos por causa dos ditadores herodianos e toda a dinastia epifânia, de toda a loucura que havia naquela época em perseguição aos cristãos. É por isso que Paulo diz, ora, eu sei o que eu estou fazendo, eles não querem, e eu sei que em Cristo eu posso padecer, e por isso que Paulo foi preso. Ou Paulo foi preso porque estava fazendo alguma coisa certa, estava fazendo o que era certo em Cristo, mas o que o governo da época não permitia. E aí nós entramos, eu até entendo porque o direito brasileiro virou chacota. Eu entendo porque a área jurídica brasileira virou uma bagunça, onde se prende quem não se deve prender e se solta quem não se pode soltar. E ficou até difícil para os maiores juristas do Brasil interpretarem aquilo que está acontecendo dentro da área, quanto mais para a gente que não tem um conhecimento jurídico tão profundo quanto eles. Eu até entendo. E aí a gente pega e diz, não, mas aí, será que eu faço? Eu não faço. Irmãos, entenda, como eu falei aqui sobre um avivamento. O avivamento, Ceausescu só foi deposto da Romênia quando uma igreja de 80 membros começou a orar e buscar ao Senhor. Quando um jovem tomou o primeiro tiro na perna e disse, mas a Romênia foi liberta. E no dia de Natal, Ceausescu e sua esposa foram executados depois de preso. Foi executado pelo governo. Assim como se o ditador da Venezuela for cair, for pego, é isso que acontecerá com ele. Mas entenda, eu não estou falando de política, eu estou falando da palavra. É possível se alegrar em um quadro onde as ordens estão inversas? É possível. E a Bíblia nos ensina como. É possível se alegrar onde você vê a injustiça? É possível. Porque Paulo se alegrava. E ele disse, olha, eu me alegro em vós, e sei que vocês se alegram em mim. E sei que é motivo de alegria saber tudo isso que está acontecendo aí fora enquanto eu estou preso. E ainda que a minha cabeça vai rolar, porque eu apelei para César. Ainda que eu escute daqui muitos sendo jogados aos leões no Coliseu, é possível. Ainda que me chegam testemunhos, porque Paulo foi preso em Roma, Paulo em Éfeso tomou varada, Paulo, por onde ele passava, uma coisa eu te digo, a confusão estava feita. As autoridades pregavam. Paulo não poderia receber varada porque ele era cidadão romano e judeu ao mesmo tempo. Então ele só poderia ser açoitado, mas com varas não. E quebraram a lei e fizeram isso. Depois ficaram atemorizados porque souberam que ele era romano e não poderia ser açoitado com vara. É possível se alegrar, sim. Porque a nossa alegria está para além das coisas que estão acontecendo. A nossa alegria
é Cristo. A nossa alegria é Cristo. Eu não estou falando aqui para que você vire um contraventor, porque até o contraventor é aquele que quebra aquilo que a Constituição diz. Então, contraventor, não somos nós que estamos aqui. Entenda isso. Contraventor é quem quebrou, rasgou a Constituição e jogou no lixo. E o que Paulo diz é o seguinte, preste atenção: alegrai-vos. Nós lemos do 1:12 ao 30. E Paulo diz em 4:4: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Livro de Lucas, no capítulo 2, a Bíblia nos ensina a ficarmos alegres, mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou lhes trazendo as boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, para todos nós. Quem é? Jesus é o motivo da nossa alegria. E para que eu viva uma vida alegre, aprendendo com o que Paulo me ensinou aqui, eu quero ser bem didático, para que a gente possa entender hoje. A primeira coisa para que eu viva a vida alegre, para que eu entenda essa alegria em Cristo, que Paulo me ensina através de Filipenses, a carta da alegria, é que eu preciso encarar as situações contrárias com uma expectativa positiva. Está tudo acontecendo contrário à igreja. Está acontecendo, irmãos, em 2019, final de 2018 para começo de 2019, em 2019, quem está com a gente desde esse tempo, lá no templo eu falava: olha, cuidado, porque perseguição está vindo. Tem vídeo no YouTube da pastora Denise dizendo: vocês pensam que não tem perseguição? Em 2018, 2019, isso. Antes desse quadro pandêmico. Não, mas cristofobia não existe. Aonde? Um dia desses eu falei numa live, dizendo: o nosso discurso de amor, amai-vos uns aos outros, vai ser tomado como discurso de ódio. Irmão, no outro dia, uma comunidade processou uma igreja, porque o pastor estava dizendo que o homem que ame a sua esposa, case com a sua esposa e honre a sua esposa. E queriam que isso fosse tirado da Bíblia, porque não tem um homem que ama o seu esposo, ou a mulher que honre a sua, não sei nem dizer, a seu marido, a sua esposa, eu não sei. Então eles estavam processando. Nos Estados Unidos tem uma entidade lá que quer tirar um monte de versículo da Bíblia, porque ofende, é preconceito. Conseguiram tirar. Quem lembra daquele brinquedo Mr. Batata e a Miss Batata? Quem lembra? Um brinquedo antigo que tem o Batata, que tem um bigodão, lembra? Acabou! Acabou! Porque ofende a comunidade. Então acabou, não existe mais Mr. Batata, Miss Batata. Ou é sem gênero, ou vai ter que ter o Miss, a Miss e o meio a meio. Acabou esse brinquedo. Pararam de fabricar por causa disso. Você está entendendo o que está acontecendo? Em todas as esferas, o príncipe da potestade do ar que está rodando, querendo inverter tudo. Agora, entenda, as coisas estão contrárias, mas eu preciso olhar com uma expectativa positiva. E positivismo não tem nada a ver, irmãos. Quando a gente fala positivismo, aí a pessoa já dá um passo para trás, principalmente quem é crente mais antigo. Isso é coisa, esoterismo. Isso é espiritualismo, né? Isso é espirituosidade. Isso é pensamento positivo, é confissão positiva. Não, irmãos. A Bíblia nos ensina a ter bom ânimo. A vida não é fácil. E se eu olhar ela com uma perspectiva negativa, piora mais ainda. Quem disse que a vida seria fácil, mentiu. Quem disse, se alguém disse, olha, vem para o Evangelho, está tudo resolvido, agora é só pular, é alegria. Sim, é só pular e alegria no meio da dor. É só pular e alegria na dificuldade. É só pular, você leu aqui comigo.
Eu sei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei estar bem, sei estar na abundância. Tem tempos que você está em abundância, tem tempo que você nem faz conta. Vambora, é isso aqui, vambora. Tem tempo que você vai para um lado, para o outro. Agora tem tempo que você contém. Faz o que é primordial, faz o que é essencial. Por quê? Porque você está bem na abundância, mas também sem passar na necessidade, sem murmurar, sem reclamar. Paulo aqui, irmãos, está preso. Aonde tem murmuração? Aonde tem reclamação aqui? Não tem. Não tem. Nós temos nossas lutas, sim. E Deus nos dá, devido à nossa capacidade de suportar, segundo a resiliência que temos. Agora entenda, não fala, não murmura, não pragueja, continua tendo bom ânimo. Vira para sua esposa, para seu sobrinho, para sua tia, para seu avô, para seu pai. Tem um monte de família aqui, tudo parente. Eu estou olhando aqui, um monte de parente. Vira para o amigo de trás. Vira para a pastora. Vira e diz assim: olha, bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. Isso, porque às vezes a gente fala um para o outro, mas ninguém fala para a pastora. Fala para mim assim: bom ânimo, pastor. Fala, ei, aleluia. Eu também preciso, irmão. Eu também preciso. Eu sou igual a vocês. Eu não vou falar o que eu falei na live ontem, que não vai dar certo. Quem estava na live ouviu. Eu sou igual a vocês. Eu vou ser mais sucinto. A dor de barriga que dá em vocês, dá em mim. Pronto, fui mais educado agora. Eu sou igual. Tem bom ânimo. Bom ânimo. Amém? Olha o que, quando você tem uma perspectiva positiva, quando você encara de uma maneira positiva, olha o que ele diz no versículo 13. 1:13. Preste atenção. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, que era a guarda que estava fazendo a guarda de Paulo, e por todos os demais lugares. Olha o que a prisão trouxe: evidência. Quando você encara com uma expectativa positiva, aquilo que você está vivendo, passando, vira uma evidência para os outros e alimenta a fé dos outros. Quando alguém, irmãos, quando alguém está passando como aquele testemunho, foi quarta-feira, daquela senhora lá de Goiânia que fez a live comigo. Aí a pessoa que está ali passando por uma luta pequenininha, está passando por uma luta pequena, ela escuta aquilo ali, que no leito, que os médicos já mandando a família se despedir dela, todo mundo despede, porque não vai dar, vai morrer, despede que vai morrer, e ela está ali, Senhor, e tal, mas se for para partir eu parto, mas todo tempo alegre, todo tempo ali, sabe, crendo. Aí a pessoa olha assim e diz: não, essa mulher passou por uma luta muito maior do que a minha. Teve jeito para ela, tem para mim. Ele está dizendo que as prisões dele evidenciou a ponto da casa de César ser influenciada por ele. Como? Se ele estava preso. A guarda pretoriana, a cada 4 horas, era revezada. Então de 4 em 4 horas, Paulo tinha 2 guardas com ele. Um turno de 4 horas, sendo que era trocado esses 2 guardas. Então ele tinha 6 turmas de guarda, correto? E dessas 6 turmas de guarda, essas 6 multiplicada por 2 vezes as horas, então são 24 pessoas passavam, 12 pessoas, me perdoe, passavam por Paulo, e todos os dias 12 guardas, nas 24 horas 12 guardas, é isso mesmo. E aí, o que acontece? Acorrentados a Paulo. Aí Paulo: pois é, eu estou preso e você está aqui comigo, né? Deixa eu te contar uma história. Eu estava indo a caminho de Damasco. Eu tinha acabado de dar ordens para assassinar uma pessoa. E os guardas sanguinários, né? Você já mandou matar? Eu autorizava. Aí tinha um jovenzinho, um diácono lá, um tal de Estevão. Rapaz, quando ele foi ser apedrejado, todo mundo, isso chama storytelling. Você começa a contar a história, todo mundo fica. E os guardas assim, só olhando. Ele começou a falar a Torá, e começou a falar os proféticos,
E foi falando do nascimento de Jesus Cristo Nazareno. E falando. E ele disse que viu os céus abertos, e o Filho do Homem à destra do Deus Todo-Poderoso. Nisso eu já imagino os guardas já com o olho cheio de lágrima, querendo. E foi este mesmo que, quando eu estava no caminho de Damasco, depois de tudo isso acontecer, me apareceu, e eu caí por terra, e ele disse: Saulo, Saulo. Ele me chamou pelo nome, ele me conhecia. Saulo, Saulo, duro é recalcitar-te contra os aguilhões, porque me persegue, Saulo. Ele me conhecia, ele sabia até o meu apelido. O apelido de Paulo era fera selvagem. E quando Cristo fala, duro é recalcitar-te contra os aguilhões, ele está falando: Paulo, eu sei que você é uma fera selvagem, eu sei que você é indomável, porque aguilhão era usado para domar as feras. Quando ele diz isso, ele ainda brinca com... Jesus é bom demais, ele ainda tira a onda com Saulo. Eu sei que você é fera selvagem, dura recalcitar-te contra os aguilhões, mas por que me persegues? Ei, ele não disse porque persegue a minha igreja, por que você perseguiu a Cristo. Ele disse: por que você me persegue? Aqueles que estão perseguindo a igreja não estão nos perseguindo, estão perseguindo a Deus, e vão sofrer o juízo de Deus. Pode escrever, vão sofrer o juízo de Deus. Mas Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia não fala só do amor e da misericórdia de Deus. A mesma Bíblia que fala do amor e da misericórdia fala que Ele é fogo consumidor e que Ele traz juízo, justiça sobre a terra. Então, Ele não disse: Paulo, por que você está perseguindo os meus filhos? Porque me persegue. Jamais persiga um filho de Deus, porque você está perseguindo o próprio Deus. Amém? E ele está falando, ele começa a falar isso para a guarda pretoriana. E sabe o que acontece? A guarda pretoriana sai dali crente. Aí vai para a casa de César. O que foi? Que vocês voltaram estranho? Não aconteceu nada não. Conta, uns homens brutamontes desse tamanho, veio da casa daquele rebelde, chorando. Conta, o que está acontecendo? Não, é porque ele falou de Jesus e faz milagre. Quando ele começou a falar, meu coração começou a queimar. Os homens com braços desse tamanho, que descia lenha fácil. E aí Paulo diz: até os da casa de César têm ouvido falar em Cristo, de Cristo. Irmão, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. A prisão trouxe evidência. Quando você encara com expectativa, quando você encara de maneira positiva, tem propósito. Vai trazer evidência. Vai fazer com que outros conheçam a Cristo. Amém? A prisão de Paulo trouxe motivação e determinação à igreja. Olha o que acontece no versículo 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam a falar mais confiadamente e sem temor. Quando não tem ninguém que vai à frente, fica todo mundo assim, ó. Ai meu Deus. Não, peraí, mas ele não parou, ele está preso. Ele não parou de falar, e ele está até convertendo os da guarda pretoriana, que agora estão evangelizando dentro do palácio de César, da casa de César. E ele não parou. Ele continua. Ele está indo. Aí você começa a ficar animado também. É desse jeito. Você já viu o capitão do time? Eu não gosto de futebol, mas Copa do Mundo eu sempre assisto. E eu sei que quantas vezes o Brasil, e ultimamente nas últimas Copas, o Brasil tão borocochô, né? E aí sempre o destaque, o que é o destaque? O capitão do time. Ele está ali, vamos embora! Vamos! É a virada! Esse aqui. Aí o cara que está ali e começa, o técnico. Tem técnico que sai sem voz, com as veias do pescoço aparecendo. O ânimo, levando o time para a vitória. Irmãos, nós não podemos deixar o barco afundar.
está acontecendo tudo, é isso e aquilo. Nós somos o povo da alegria, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que a nossa alegria não é a situação financeira mundial, a nossa alegria é Cristo, porque tudo isso vai passar, céus e terra passarão, a nova Jerusalém descerá do céu, você habitará com Cristo na sua glória, novos céus e nova terra serão feitas, tudo isso aqui é passageiro, a nossa alegria é Cristo, portanto, o nosso motivo de alegria é o porvir, mas nós não podemos parar, nós temos que avançar, avante, 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 hoje e sempre, porque aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino de Deus. Não pare. Uma vez um casal de missionários chegou na Inglaterra, e ninguém recebeu, depois de mais de 30 anos de serviço, ninguém recebeu eles, e o homem já começou a ficar com raiva. Nossa igreja não veio receber a gente, passamos 30 anos no campo missionário, voltamos para casa, fizemos tudo por eles. Não faz pela igreja, você faz por Deus, e ninguém nem recebe a gente. Só falta ter uma festa surpresa lá em casa. Chegou em casa, casa fechada, abriram a casa, e o homem por aqui, vermelho que parecia uma panela de pressão, pronto para explodir, diz: fica aí conversando com Deus, eu não quero saber mais de nada, eu vou embora, vou dar uma volta. E saiu, começou a andar na cidade, viu as coisas que tinham mudado, começou a chorar, e começou a falar: Deus, eu não sei, não valeu a pena, tudo que nós passamos, sofremos no campo missionário, nós chegamos em casa, e ninguém nem recebeu a gente, um bando de ingratos, e voltou para casa. E quando ele abriu a porta da casa, ele disse: mulher, sua mulher estava lavando a louça, chorando e louvando ao Senhor. E ele disse: mulher, tu conversaste com Deus? E ela disse: conversei. Será que nós fizemos alguma coisa de errado? E ela disse: por quê? O que Deus falou? Porque ninguém veio receber a gente quando nós chegamos em casa. E ela disse: ele me falou por quê? Por quê, mulher? Porque aqui não é nossa casa. Nós seremos recebidos por Ele mesmo na glória. Salmo 24 diz: levantai as vossas cabeças ao portão da glória, levantai as vossas cabeças para a entrada do Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o poderoso em guerra. Ele é o Rei da Glória, Jesus Cristo. Haverá um dia que nós nos chegaremos a Ele, e Ele abrirá os portões da glória e dirá: vinde, amados do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Trouxe motivação. A minha tristeza não vai motivar ninguém não. O que motiva é a nossa alegria, nossa fé. Segunda coisa, nunca feche o seu coração para a alegria. Versículo 18, vamos lá, 18, da parte A ao 19. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, porque ele está falando que alguns anunciavam sem conhecer, por fingimento. Ou na verdade, nisto me regozijo, charien, nisso me alegro, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação. Preste atenção, Paulo tinha motivos para que o coração dele fosse fechado para a alegria. Tem gente que nem está pregando tudo errado, está falando de quem não conhece, não foram discipulados, mas ele diz: deixa, eles estão falando de Cristo, o Espírito Santo vai dar um jeito, mas eu não posso me entristecer, eu tenho que me alegrar. 2 guardas já saíram daqui, já saíram chorando, já saíram com o coração transformado. Que venha mais 2, e que venha mais 2. Irmão, você ficar acorrentado 4 horas a Paulo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você sabe o quanto Paulo andou? Só para você ter ideia, Pedro, que era o líder da igreja em Jerusalém, ele não chegou a andar
600 quilômetros a 700 quilômetros, 600 a 700, em toda a sua jornada missionária. Pedro, Paulo deu mais de 3 vezes a volta no globo terrestre. O equivalente, o que Paulo andou pregando o evangelho, daria 3 voltas na terra para mais um pouco. Só para você ter ideia. Imagine você ficar do lado de um homem desse. Imagina. Meu Deus. Nunca feche seu coração para a alegria. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo. Não importa o que acontecer, ele está dizendo, eu continuarei a me alegrar. Deus é bom o tempo todo e Ele está no controle. Deus é bom o tempo todo e Ele está no controle. Ele está no controle. Ele está no controle. Seu Frederico Timer, nosso discipulador, sabe aqueles senhores que gostam de um carro e... Eu acho que eu sou velho. Com isso, meu amor, me ajuda. Porque eu sou assim, se eu gostar de um carro, eu gosto daquele, é aquele ali. Eu não fico trocando, eu sou assim, entendeu? Para me mudar de uma casa é um custo, me irrita fazer mudança. Se tá bom ali, eu fico ali, tô tranquilo. E seu Fred era assim, tinha um carro na época, e ele disse que, eu me lembro quando ele era vivo, disse que Deus já tinha falado, troca, eu vou te dar algo novo, tal. E ele tá tão bom, senhor, tão bonitinho, tão inteirinho, tudo certinho, aqueles senhores que cuidam direitinho do carro, dá polimento até no motor. E aí ele saiu na praia e de repente o carro pega fogo, e ele sai do carro com sua esposa e o carro começa a pegar fogo em frente à praia, e ele começa a rir, aleluia, glória a Deus. E o bombeiro assim, o senhor está louco, o carro do senhor está, você acabou, não presta mais nada. Aí ele, não, é porque eu fui desobediente, Deus tinha mandado eu trocar, eu não troquei. Então ele, no caso, viu que eu não iria, o que é meu, que ele tem para mim, já está reservado. Se esse aí se foi, está vindo o melhor. Está vindo o melhor. Esse aí que está queimando, mas está vindo melhor do que esse. E de fato veio mesmo o melhor. Nós presenciamos. E eu lembro dele contando esse testemunho e rindo, que ele ficava rindo e glorificando a Deus. Aí pessoal, é louco, isso é histeria, é porque a pessoa está em choque. Não é não, é fé. É fé. É fé. Tinha uma música antiga que diz, vai dar tudo certo, irmão. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Dá tudo certo. Vai dar tudo certo, irmão. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Dá tudo certo. Fala pro teu irmão aí do lado aí agora. Vai dar tudo certo, irmão. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Dá tudo certo. Aleluia, aplauda ao Senhor. Vai dar tudo certo, já deu. Nunca feche seu coração para alegria. Guarde o seu coração perto de Deus e não perto da sua carteira, amém? Porque às vezes a gente começa a murmurar, o nosso coração está tão perto da carteira, que quando falta dinheiro a gente começa a murmurar. Guarde o seu coração perto de Deus e não perto da sua carteira, amém? Terceira coisa que Paulo me ensina, assuma um compromisso de testemunho acima de tudo.
Olha o versículo 20 e 21. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, para que pela vida, seja pela vida ou seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Assuma um compromisso com o testemunho, acima de tudo. Nós estamos tão ligados a essa terra, estamos tão apegados a essa terra, que sair desta terra parece ser um castigo, sair dessa terra é uma promoção. Uma vez um homem pregou aqui, nesse mesmo lugar, e eu fui pregar lá em Fortaleza, e ele estava aqui, e quando eu soube que ele estava aqui, e tinha algumas pessoas que tinham sido ovelhas dele, há muito tempo atrás, e ele veio de férias, com saudade da cidade, e eu falei, o pastor Ivan está aí? Pois pastor Ivan, suas ex-ovelhas, porque agora são minhas, você foi embora da cidade, te amam e querem ver você pregar, e eu confio, o púlpito da minha igreja é seu, pode ir lá pregar. E ele veio aqui pregar, nesse exato lugar aqui mesmo, aqui nesse auditório, e eu fui pregar em Fortaleza. E um dia esse homem começou a passar mal lá em Fortaleza, e ele foi internado. E quando ele foi internado, ele disse para sua esposa, eu não vou voltar para casa. Não, que isso, para de falar besteira. Não, Deus já me falou, eu vou ser promovido, não chore, o Senhor me levará para Ele, não chore, eu serei promovido, eu serei promovido. Paulo está dizendo, estar em Cristo e morrer nele é lucro. Se eu vivo em Cristo, morrer nele é lucro. Mas nós temos tanto medo. As pessoas, preste atenção, as pessoas estão abrindo os seus botiquins, suas quitandinhas para vender o tomate, para vender a manga, para vender sabe? Porque precisam comer, precisam pagar suas contas e alimentar sua carne. As pessoas estão enfrentando os guardas municipal, o GT lá não sei lá das quantas, a polícia não sei lá das quantas, e estão enfrentando e puxa dali a barraca de cá e puxa. E aí, policiais obedecendo ordens arbitrárias e absurdas, enforcam, e aí bota a mulher no chão, o trabalhador ele quer comer. Então ele está lutando, ele está dando a sua vida pelo seu sustento. Só que o seu sustento é momentâneo, o seu sustento é temporário. Você come hoje, amanhã você está com fome. Você come hoje, amanhã você tem que trabalhar de novo. Agora Cristo é eterno, o reino é eterno, o reino não perece, o reino inabalável que subsiste para sempre. Para sempre. E por que nós não temos coragem de lutar com o mesmo afinco, com a mesma velocidade, com a mesma determinação por aquilo que é eterno, como lutamos por aquilo que é temporário? Por que enfrentamos uma luta? Agora vai voltar o auxílio emergencial de novo. É fila quilométrica, não sei o que para fazer, para atualizar, para não sei nem como é que é o negócio lá. Mas se tivesse um culto de 4, 5 horas, a gente já está aqui, transtorno obsessivo, compulsivo, toque aqui, meu Deus, não acaba não esse culto, aí não sei o que. Por que a gente é assim? Para as coisas de Deus, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser de qualquer jeito, tudo tem que ser de qualquer maneira, tudo vem na frente, Deus em último lugar. Tudo vem na frente. Nos ensinaram que é primeiro Deus, segundo, a minha família, terceiro, o meu trabalho, quarto, a obra de Deus. Agora eu te pergunto, aonde é que a obra de Deus se separa de Deus? Se primeiro está Deus, primeiro está a obra dele também. Porque eu não posso separar a sua obra dele. Em Apocalipse ele diz, arrependa-te, volta de onde caíste e pratica as primeiras obras.
Porque eu perco o primeiro amor quando paro de praticar as primeiras obras. Paulo está dizendo, é com Cristo, pois que me prendam, que me levem, viver é Cristo, morrer é lucro. É isso que ele está falando. Irmãos, bom ânimo, sejam encorajados, assumam um compromisso de testemunho, assumam, é testemunho. Testemunhar não é só falar, é agir, é estar. Sabe quem foi Raabe? Raabe foi alguma coisa de Jesus, avó de Jesus. Essa mulher que assumiu um risco. Sabe onde ficava a casa de Raabe? Quem sabe onde ficava a casa de Raabe? Onde ficava? Em cima da muralha de Jericó. Você vê que a muralha de Jericó não era pequena para ter uma casa em cima da muralha de Jericó. Sabe o que ela fez? Ela abrigou 2 espias em sua casa, pena de morte. Pena de morte. Agora deixa eu te falar algo. Quando a muralha de Jericó caiu, sabe o que? A única coisa que não foi derrubada? A casa de Raabe. Isso é profundo, irmãos. A casa de Raabe. Ela disse, eu não vou obedecer uma lei absurda. Eu vou abrigar esses 2 espias. Dela, ela foi preservada e veio Jesus. A casa de Raabe foi a única coisa que ficou de pé. E o testemunho de Raabe é contado até hoje. Detalhe, Raabe era uma prostituta. E o testemunho é contado até os dias de hoje. Nós precisamos acordar, igreja. Nós precisamos acordar. Tem irmãos morrendo no Irã. Tem irmãos morrendo na China, sendo batizados. Tem irmãos sendo arrastados em vilarejo. Uma vila da China é maior do que toda a população do Ceará. Só para você ter. Tem península na China, península, que é só uma província, me perdoe, uma província na China, que é maior do que toda a população do Ceará, sendo arrastados de aldeia em aldeia. E quem está fazendo isso diz, negue essa superstição dos cristãos, ou nós vamos continuar arrastando você. E a gente está dormindo. Nós precisamos entender isso. Quarto e último, esteja sempre disposto, que está até nisso que eu estou falando, a pagar um preço para fazer a vontade de Deus. Filipenses 1, versículo 23 e 24. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Olha o preço que ele está falando. Eu desejo partir. Eu desejo estar com Cristo, porque é muito melhor. Mas por amor de vocês, porque eu ainda preciso ficar um tempo aqui, então eu vou ficar um tempo. Porque Paulo já sabia o dia da sua partida. Ele já estava planejando apelar para César, e de lá sabia que não iria voltar. Ele disse, olha, eu vou ficar um tempo aqui, mas o meu desejo é partir. Eu sei que o preço é alto, mas o evangelho vai se espalhar. O que eu tenho feito em vida, depois da minha vida, será bem maior. As cartas de Paulo foram escritas antes do evangelho, tá? Antes de Marcos, Mateus, Lucas. Ele diz, estou pressionado dos 2 lados. Eu estou desejoso de ficar e de ir, de partir com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Que eu permaneça no corpo. Sabe o que é pressionado? Preste atenção. A palavra que ele usa, pressionado, aqui, é estar firme, convicto. É a mesma coisa de estar firme, compactado, pressionado, firme, convicto de que o alvo está à sua frente, e esse alvo é Cristo. E há uma suprema, uma soberana, algo inacessível, que é a coroa,
e que ele só atingiria quando chegasse no final da sua corrida. Os olhos de Paulo não estavam nessa terra. Eu não estou falando que você não deva crescer, buscar, se alimentar, que você não deva fazer um curso, fazer uma faculdade, um novo curso. Faça, mas entenda uma coisa: os seus pés estão aqui na terra, mas o seu coração tem que estar no céu. O crente anda com os pés aqui na terra, mas o seu desejo é o céu. Você não vai sair dessa terra. Você está aqui. Você só vai sair no dia proposto. Você está aqui, você tem que comer aqui, mas o teu coração tem que estar no céu. E o que eu aprendo com as últimas palavras de Paulo é que nós devemos andar em caráter, em unidade, exercendo o ministério e lutando pela nossa fé. Quer ver algo para a gente orar? Preste atenção. Versículo 27. Eu falei que ia ser didático, por isso que eu fui acompanhando versículo por versículo. 27. Olha o que Paulo diz. 27, 1, tá? Do capítulo 1. 27. Diz assim: somente deveis portar-vos dignamente. Sejam dignos, ele está falando, caráter. Portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vai-vos veja, quer esteja ausente, e ouça acerca de vós, quer estar no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé em Cristo Jesus. Ele fala, num só espírito, é unidade. Não pode haver divisão no nosso meio, é unidade. Unidade. Ah, mas você já viu isso? Você acha que é assim mesmo? Ah, você acha que é aquilo ali? Eu não sei não, está errado. E eu vou lá. Não, irmãos, no mesmo espírito, unidade. Nossas axiologias, quem acha demais não tem certeza de nada. Nossa unidade. Permaneçam unânimes lutando. E aqui fala no mesmo, unânimes lutando o quê? Pela mesma fé, pelo mesmo ministério. É o que ele diz, ó, com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Lutando pelo Evangelho. Permaneçam lutando pela fé, doutrina. Olha o que ele diz aqui, ó. E em nada vos espanteis, versículo 28, dos que resistem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós é salvação. E isso é de Deus. Isso é de Deus. Amém? Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas como padecer por ele, tendo o mesmo combate já em mim, tende visto até agora, e ouvis estar em mim. Então Paulo está falando sobre caráter, unidade, ministério e doutrina, ou seja, ensinamento. É isso que nós devemos manter firmes. O caráter, a doutrina, a unidade da fé, andar no mesmo espírito, sabendo que o Evangelho, na verdade, não sou eu que defendo o Evangelho, é Ele que nos defende. Quando a gente chegou aqui, o Evangelho já estava. É o Evangelho que sai em nossa defesa. Vamos nos colocar de pé. Aplauda o Senhor. A cura, creio que és tudo para mim. Não há outro igual a ti, Jesus, eu preciso de ti. Tu és maravilhoso, Senhor. Te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Talvez você queira uma oração e quer se reconciliar com Cristo. Pastor, eu fiquei frio durante um tempo, fiquei frio durante os dias. Eu quero que o Espírito Santo reavive esse dom e essa fé que Ele colocou em mim. Irmãos, sem perder tempo, você
que está nessa situação, que por um motivo ou outro, brigas, contendas, não sei, cada um tem o seu motivo. Eu queria orar por você aqui agora. Se há alguém aqui assim, que precisa dessa reconciliação, amém. Conhecendo todos que já aqui estão, eu oro pela reconciliação. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu sei que as tribulações tentam abafar nossa fé, tentam fazer com que a gente se desvie, pereça, esmoreça. Mas Deus é com vocês. O Espírito Santo está com vocês. Não somos... Vai ter dia que você vai tentar falar com um, com o outro, e Deus não vai permitir. Nenhum telefone vai atender vocês. Nenhum WhatsApp será respondido. Sabe por quê? Porque Deus quer levar vocês a uma comunhão mais profunda. É para entrar no quarto e orar. Porque às vezes nós ficamos tão dependentes das pessoas e esquecemos. Eu sei que Deus usa os homens, Deus usa, e eles estão aqui, os líderes estão aqui para serem bênçãos, para serem canais de bênção na vida de todo mundo. Mas às vezes nós ficamos tão dependentes das pessoas e esquecemos que Deus opera. E aí a gente não amadurece mais um pouco por causa disso. Digam assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu abro meu coração e peço perdão por tudo que eu falei, por tudo que eu fiz. Eu sei que nada justifica as minhas atitudes, mas eu sei que o sangue de Cristo me purificou e me justificou na cruz, e nele eu sou liberto e eu sou salvo. Me perdoa, eu me reconcilio com o Senhor, me aceita no teu reino. Espírito Santo, aviva o fogo, a brasa, queima em mim o teu fogo, hoje e sempre. Amém. Pai amado, Deus de poder e glória, eu te agradeço por estas vidas. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é aquele quem faz, o Senhor é aquele que opera. Obrigado, Senhor. Libera sobre o teu povo aquilo que eles estão pedindo, em nome de Jesus. Faz o teu querer. Libera sobre eles, ó Pai, a tua graça. Libera sobre eles, Senhor Deus, o teu favor, em nome de Jesus. Obrigado pela vida de cada um aqui. Obrigado, ó Pai. Abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Nada é impossível para ti, nada é impossível. Vamos nos despedir agora. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em suas mãos. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Olha aqui para frente. Vocês estão felizes, eu sei. Estão fazendo tudo festa aí atrás. Repitam comigo nessa manhã. Não, mas repita alto. Não, vocês estão com fome. Isso é meio-dia já? Já é meio-dia? Hoje foi tudo nesta manhã eu retenho a boa, a viva, a eficaz, a única, a suprema
palavra de Deus na minha mente e no meu coração, e saio daqui abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá em paz. Deus te acompanhe. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Amém. Vão em paz. Deus abençoe vocês.